Meus amigos, e a CPMI do 8 de janeiro começa a desvendar alguns mistérios. A coisa começa a ficar... coisas começam a ser elucidadas, e é esses vídeos que eu vou mostrar aqui, cenas da CPMI. Você vai ver aí o Ricardo Salles detonando os G. Dias. Você vai ver aí também até um senador da base do governo irritado pelo fato do Flávio Dino estar dando chilique e não querer entregar as imagens do Ministério da Justiça no dia do ocorrido. Vocês vão ver cenas aí muito interessantes de infiltrados no dia 8 de janeiro, tudo isso sendo elucidado e sendo mostrado às claras. Se o G. Dias, por exemplo, fosse de direita, ele já estava preso no Brasil, porque a balança da justiça brasileira pende só para um lado, né? Você vê que o Anderson Torres, que estava viajando, não tinha mais nada a ver com o governo, já tinha tido a transição, Lula já tinha assumido com seus nomes, ele estava lá nos Estados Unidos viajando, foi preso. Você tem várias pessoas presas de direita. De esquerda, galera da esquerda, você não vê ninguém. Em qualquer país o G. Dias já estaria preso, o Flávio Dino já estaria preso, Lula já teria sido deposto, se esse país fosse um país sério. Mas infelizmente a gente está vendo que não é. Olha essas imagens, tudo sendo elucidado, tudo sendo mostrado às claras. Olha aí, gente. Não posso expressar uma opinião de um fato que não conheço. Não é opinião, general, desculpe. É uma pergunta objetiva. O senhor disse que não tem relatório, etc. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva. O senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto, invasão de propriedade no Brasil, com o presidente Lula e demais ministros, ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma resposta lógica. Ótimo. Então, está claro, general, me desculpe, que ou o senhor, como ministro da Segurança Nacional, não tinha acesso a nenhum jornal do Brasil nos 2 meses e pouco em que esteve à frente do GSI, ou esse assunto foi propositalmente omitido, não só pela sua função, mas pelos demais colegas que compõem as áreas de segurança do governo, porque não é absolutamente aceitável, num país que é o principal ou entre os principais produtores do agronegócio internacional, que haja um aumento de instabilidade, insegurança, desrespeito à propriedade privada, desrespeito à produção, à liberdade individual, a tudo isso que nós estamos assistindo, por esses criminosos que invadem as áreas, inclusive públicas, não só privadas, públicas, inclusive áreas de pesquisa, como nós vimos da Embrapa, e o seu gabinete. Um Ministério de Segurança Institucional, não é Ministério de Pintura de Porcelana, não é Ministério de andar de bicicleta, é o Ministério de Segurança Institucional, não tem uma palavra para dizer ao presidente da República sobre esses eventos que estão acontecendo. Desculpe, ou o senhor está mentindo, ou a sua administração à frente do GSI foi muito incompetente. É absolutamente inaceitável a afirmação que o senhor está fazendo. Ela não é crível, ela não é crível. A primeira planilha incluía os alertas encaminhados ao grupo de mensagem da BIM e também todos aqueles alertas que encaminhei do meu telefone pessoal para o ministro. Ou seja, o senhor está dizendo que o senhor, então, adulterou a pedido do G. Dias. Eu não adulterei. Eu não adulterei. Refuto isso. O senhor retirou uma informação... Por ordem do ministro. Ou seja, o senhor retirou um envio ao ministro G. Dias a pedido dele. Ou seja, o senhor atendeu uma ordem absurda do ministro do GSI. Eu não diria que é ordem absurda. Eu diria que eu segui uma ordem. Vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu, às custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bolso cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter uma aparência de governo Bolsonaro Mourão e que na verdade não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão, porque vocês são piores do que os comunistas. Mas tem mais um aí, pode continuar. Por favor, hein? Aê! Cadê? É tudo nosso! Missão da
quero só falar para a base governista, que acaba que a gente tem sempre que aprovar os requerimentos aqui. Base governista, vocês querem tanto saber quem que fez isso tudo? Missão dada é missão cumprida. Vamos buscar a Ana Priscila aqui e pedir o mais rápido possível para convocar ela aqui, para ela dar a missão dada é missão cumprida. Falar quem que foi que financiou, quem que mandou ela quebrar o pau igual ela estava quebrando ali. A gente tem que separar o joio do trigo. Isso nunca representou a direita. Isso é uma charlatona que usou a direita, usou a imagem do ex-presidente Bolsonaro para fazer graça e pedir pix. É uma charlatona. E querer sempre vincular a imagem dela com o ex-presidente Bolsonaro, pois ela mesma fala mal do presidente Bolsonaro, mandando o presidente Bolsonaro morrer. Então, se vocês querem tanto resolver esse problema aqui e dar transparência para a população brasileira, que tal se a gente convocar essa tal de Ana Priscila aqui agora aqui, para a gente saber o que é missão dada e missão cumprida? Que ela vai ter que responder para cada um de nós aqui. Eu estou aqui para fazer o certo, fazer o justo dentro desse país aqui. Quem errou vai ter que pagar. Eu fiz um levantamento com os oficiais, seus colegas, contemporâneos ou não, da Academia Militar. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que alguns me contaram foi que no ano de formatura, 1975, 3 militares foram pegos colando na Academia Militar. 2 foram expulsos e 1 foi preso por 20 dias. O senhor sabe quem foi o militar que foi preso por colar no último ano da Academia Militar? Presidente. O senhor pode usar o microfone, está desligado. Alô, som. A testemunha irá responder, depois eu respondo a questão de ordem. Qual é a resposta? Alô, alô. Deputados, olha só, a testemunha já falou que vai permanecer em silêncio, a testemunha acabou de informar que vai permanecer em silêncio em relação a este questionamento. Gente, uma parada rápida aqui. Alguém surpreso pelo G. Dias ter sido preso por colar na prova da academia, ter ficado preso 20 dias? Não é à toa que ele tem 20 anos de amizade com o Lula, gente. A esquerda é isso, a esquerda é trapaça. A esquerda, meu Deus do céu, olha com que tipo de gente o povo brasileiro está lidando. São criminosos, uma quadrilha especializada de crime organizado que se instalou no poder do Brasil. Que absurdo, gente. Segue. Ok. Eu vou passar a palavra. Senhor presidente, todo o respeito que eu tenho ao ex-governador, ao senador, colega Flávio Dino e hoje ministro, e nessa etapa da vida dele, nós não temos que pedir, não, nós estamos exigindo as informações. Seja quem for. Isso aqui é uma comissão que investiga, é polícia. A gente tem acesso a qualquer documento. Eu não preciso nem desta comissão para ter acesso aos documentos de toda a República. Eu sou presidente da Comissão de Fiscalização do Senado. E o que eu pedi lá, eles são obrigados a mandar. Se eles não quiserem mandar, eles é que têm que ir à justiça e justificar por que não está mandando. Não é nós que temos que ir à justiça. Por isso que eu queria falar antes de Vossa Excelência, porque todo mundo sabe que eu sou governo. Agora, eu tenho que ter coerência na minha vida. Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Como presidente de uma CPI recentemente, eu fiz busca e apreensão, mandei prender Por quê? Porque tem poder de polícia. Não depende da boa vontade
de nenhum órgão do governo qualquer tipo de informação referente ao que nós estamos investigando aqui, que mande as informações, senão eles estão cerceando a nossa investigação. E aí, quem tem responsabilidade, eu não vou entrar no mérito da responsabilidade, porque seria muito prematuro, vai ter que ser responsabilizado. Agora, não somos nós que temos que ir ao Supremo, não. Quem tem que ir ao Supremo é quem é feito o pedido e ele acha que não pode dar, ele vai ao Supremo e diz, eu não posso dar, e o Supremo decide. Assim como as pessoas que são convocadas para ouvir aqui vão ao Supremo e dizem que vão ficar calados, e o Supremo tem dado. Não é a pessoa que vem aqui que vai dizer que vai ficar calado, é o Supremo que tem decidido em relação a isso. Então, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser procurado não é por esta comissão, é aquela pessoa que acha que não pode dar informação e vai justificar o Supremo, não a nós. Essa comissão... O que está claro, evidente, é que a ABIN cumpriu seu papel institucional de alertas, de ameaças que se concretizaram, inclusive com invasão, dano a patrimônio público, a diversas autoridades públicas, federais e distritais, para a tomada de decisão. Então, senhor Saulo, e o senhor ainda, quando o Estado cumpriu o seu dever de levar a informação dos alertas, o senhor foi exonerado da sua função de diretor-geral por fazer a coisa certa, porque a agência fez a coisa certa. Só que esse desgoverno PT não é praxe, eles não estão acostumados em fazer a coisa certa. Foi colocado aqui na comissão que não se deveria utilizar o WhatsApp, nem mesmo para esses alertas apenas, por se tratar de uma empresa estrangeira que seja a proprietária do WhatsApp. Eu venho com a informação de que a Claro é uma rede da América Latina de propriedade de um bilionário mexicano. A TIM tinha participação da Telecom Itália. A Vivo tinha participação da Portugal Telecom e da Telefônica Espanhola. E a Oi foi comprada por todas elas. Portanto, dessa forma nós não podemos nem utilizar para alertas os nossos telefones mais. Então a forma devida de alertas oportunas, céleres, foi bem feita pela BIM, pelo melhor meio de comunicação naquele momento. O ex-ministro G. Dias afirmou que a BIM era diretamente ligada no gabinete do GSI, e as informações eram direcionadas diretamente ao chefe do GSI. O senhor concorda, senhor Saulo? Sim, essa era a nossa subordinação à época. As mensagens do dia 2 ao 7 de janeiro, o senhor entende que esses alertas foram informações relevantes? Sim, sem dúvida. Perfeito. Todos nós entendemos como relevantes. Apenas o general G. Dias entende diferente, conforme seu depoimento na Polícia Federal. A imprensa noticiou que o G. Dias manipulou o relatório que o senhor enviou para o GSI. O general Gonçalves Dias pediu diretamente ao senhor para tirar o nome dele da lista de difusão? Sim, ele solicitou diretamente a mim. Eu vou ao primeiro alerta do dia 2 de janeiro. Em Brasília, prossegue concentração em frente ao QG do Exército. Há cerca de 500 participantes. Tendas do acompanhamento são desmontadas. Mobilização alguma impossível de qualquer golpe. Isso joga por terra qualquer menção ou acusação de incubadora de terrorista para todas as pessoas que em 2022 estavam à frente dos quartéis generais de forma democrática, pacífica e ordeira, como se tentou, se tenta até hoje, perseguir e criminalizar todo um segmento político de direita do Brasil inteiro, de pessoas pacíficas que defendem o seu país. Dia 4 de janeiro, em Brasília, verifica-se redução do público. Dia 7 de janeiro, aí entram as convocações violentas que vieram de fora de um punhado de pessoas que cometeram esses delitos que têm que ser responsabilizados, não as pessoas que estavam manifestando pacificamente. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Essa foi a data que o Lula decidiu se evadir de Brasília, mesmo com todas as autoridades cientes dessas informações. Dia 8 de janeiro, às 13 horas,
iniciado o deslocamento para a esplanada. Há discursos inflamados, com pessoas pintando o rosto como se fosse para um combate. Há entre manifestantes relatos de que as forças de segurança policiais e militares não irão confrontá-los. Diante de todas essas informações, ninguém fez nada. Todos nós vimos as imagens e ficamos revoltados e indignados. Os ministros do STF, da mesma maneira, mas reagiram de forma excessiva e incontrolável. Afastaram o governador do DF, prenderam o secretário de Segurança, prenderam mais de 1.000 pessoas sem individualização de pena. O que nós vimos aqui hoje é a prova incontestável que nada disso teria ocorrido se não fossem as omissões das autoridades públicas. Então, o que nós queremos é responsabilização do STF, a quem de direito e com o devido rigor pelas omissões. Muito obrigado, senhor presidente. Antes desse depoimento de hoje, mas certamente é a primeira vez que a gente está tendo algo producente nessa comissão, no sentido de realmente investigar, trazer aqui uma pessoa para que contribua sobre os esclarecimentos pertinentes nos fatos de 8 de janeiro. E as matérias já começam a circular na imprensa. A Revista Oeste, por exemplo, ela está aqui já noticiando. Urgente. Ex-ABIN removeu o nome de G. Dias de relatório a mando do próprio ministro. Bem, além de policial federal, sou advogado. Na minha terra, né, pelo menos na minha faculdade, na FRJ, quando eu me formei em Direito, eu aprendi que uma das causas para a prisão preventiva é a obstrução de justiça. Por muito menos, o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ele foi preso. E ele não tem nenhuma conduta comissiva atrapalhando as investigações. É por isso que a gente tanto reclama aqui que tem havido 2 pesos e 2 medidas. Como é que pode a esquerda vir aqui, agora descobriu-se até o nome de uma nova servidora, Milene, não sei. Descobriram o nome de uma servidora, falaram, não, essa daí foi nomeada pelo Bolsonaro, estava no GSI, ou estava sei lá onde, e depois foi para a Secretaria de Segurança Pública do DF. Acharam agora a servidora, né, que foi a responsável por permitir as invasões. Né? Enquanto que o secretário de Segurança Pública foi parar na prisão por meses. Aqueles que foram alertados, segundo diz aqui o nosso depoente, né, o ex-diretor da ABIN, Saulo Moura Cunha, mais de 33 alertas e nada fizeram. Não é que nada fizeram, não. Né? Pelo contrário, colocaram ainda, né, tendo 200 pessoas disponíveis para fazer a segurança do Palácio Planalto, apenas 30 efetivamente se encontravam no local. O outro, né, o policial, para não dizer que a gente está querendo privilegiar a Polícia Militar do DF, né, o coronel Klepler, que poderia ter colocado de prontidão as tropas para que imediatamente intervissem em caso de manifestações violentas, deixou o pessoal de sobreaviso em casa. Esse que acabou sendo promovido pelo interventor Capelli a ser o 01 da Segurança Pública do Distrito Federal. Então é muito fácil você entender por que a esquerda tenta acabar com essas investigações aqui. E faz assim, é quase hilário você ver aqui o líder do governo vir e dizer que não, nós estamos trabalhando pela investigação, pelo amor de Deus. Né? Segundo aqui o deputado Maurício Marcon falou, né, não assinou sequer essa CPMI. Antagonista dando conta de que foram oferecidos até 60 milhões de reais para o deputado que não assinasse ou retirasse a assinatura para ocorrer essa CPMI aqui. Vários outros cargos oferecidos. Então, se você conectar as peças, você vê claramente o que está acontecendo. E é importante que essa CPMI se mantenha, né, digna de respeito. E como é que isso se faz? Chamando aqui na próxima audiência, pelo menos, o GSI Gonçalves Dias. E, na sequência, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tem que vir aqui dar explicações. Ora, se qualquer cidadão se nega a entregar à justiça o seu celular, ele está fazendo obstrução da justiça. A próxima coisa que vai acontecer com ele, certamente, é uma prisão preventiva. Agora, o sujeito se sente tão acima do bem e do mal, tão acima da lei, que ele vem aqui e não vou entregar e dane-se. E isso que essa comissão ainda foi benevolente e dilatou o prazo para que ele entregasse as imagens. E mais uma vez, né, a base governista dizendo que faz tudo pelas investigações. Deram uma barrigada aqui, comeram bola, foi aprovado o requerimento, tentaram retirar depois, viram, né, a ineficiência do seu trabalho e tentam até hoje impedir que essas imagens do MJ venham a público. O que querem fazer impedindo a investigação.
Será que ali está a hora que o Flávio Dino entrou, a hora que ele saiu? Que ele viu de camarote tudo, que estava praticamente torcendo para que esses atos acontecessem? Tal qual, né, muitos têm lembrado, faz-se remontar à Alemanha dos anos 30, onde houve o incêndio do Congresso alemão, e após isso, Hitler conseguiu fazer a caça às bruxas daqueles que ele bem entendesse. Se fosse hoje, o Hitler falaria, né, sem anistia, certamente. Mas enfim, presidente, a história ela só vai se repetindo. Eu só tenho uma pergunta a fazer ao ilustríssimo senhor Saulo Moura da Cunha, é com relação às armas, porque aqui sempre tentam fazer narrativas, né? E eu recordo ainda que enquanto atividade na Polícia Federal, quando a gente ia fazer algum cumprimento de mandado de busca, apreensão na casa de alguém, ou mandado de busca e prisão, se houvesse sequer a suspeita daquela pessoa ter uma arma, a gente ia fazer a execução dos mandatos como se uma arma ali tivesse. Por óbvio que a gente não vai colocar em risco, né, os operadores numa situação daquela. A pergunta que eu faço ao ex-diretor da ABIN é: o senhor teria notícias de alguma apreensão de armas no dia 8 de janeiro ou notícias de disparo de fogo no dia 8 de janeiro? Não, não tenho. Então eu acho que o diretor da ABIN, eu não tenho conhecimento. Perfeito. Mas eu também não tenho conhecimento sobre todas as apreensões que foram feitas naquele dia. Mas o diretor, eu em exercício naquele dia, não tenho esse conhecimento. Porque querem dar contornos aqui de extremistas e etc. No entanto, é o golpe que ocorreu num domingo, com Brasília esvaziada, onde não tinha-se quem seria o próximo ditador, caso o golpe tivesse sucesso, que não realizou a apreensão de nenhuma arma, mesmo Capelli andando pela esplanada dos ministérios, apontando o dedo para quem deveria ser preso ou não, agindo aí sim como um ditador de maneira arbitrária. Isso aí tem que ser deixado bem claro, presidente, porque já foi salientado aqui que querem demonizar a questão das armas de fogo para retirar e desarmar a população, que certamente é, como a história nos mostra, a primeira medida que todo ditador faz. E além disso, para finalizar também, muito atento com a questão do que a base governista tem dito sobre o uso de redes sociais para a confecção desses atos de dia 8 de janeiro, porque não funcionou a estratégia deles para aprovar o PL 2630, jogando com o emocional, dizendo que o PL 2630 deveria ser aprovado para que as criancinhas nas escolas não fossem mais assassinadas. Aquela desculpa para inglês ver da maneira mais suja, baixa e vil possível. Agora estão querendo dizer que o controle das redes sociais será para o bem da democracia, para que não se repitam atos como o 8 de janeiro. Muito obrigado, presidente.